Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando o 26º episódio do Código de Processo Civil. E hoje nós vamos do artigo 639 até o artigo 667. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Vamos lá? Seção 6 das colações. Artigo 639. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição, a qual o termo se reportará aos bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as cessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Artigo 640. O herdeiro que renunciou à herança ou o que dela for excluído não se exime, pelo fato da renúncia ou da exclusão, de conferir, para o efeito de repor à parte inoficiosa, as liberalidades que obteve do doador. Parágrafo 1º. É lícito ao donatário escolher, dentre os bens doados, tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda a licitação entre os herdeiros. Parágrafo 3º. O donatário poderá concorrer na licitação referida no parágrafo 2º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Artigo 641. Se o herdeiro negar o reconhecimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá, à vista das alegações e das provas produzidas. Parágrafo 1º. Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação, ou imputar a seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. Parágrafo 2º. Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência. Seção 7. Do pagamento das dívidas. Artigo 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Parágrafo 1º. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Parágrafo 2º. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3º. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. Parágrafo 4º. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. Parágrafo 5º. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar ao credor quando dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Artigo 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1. Quando toda a herança for dividida em legados. Inciso 2. Quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Artigo 646.
Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado. Seção 8 da partilha. Artigo 647. Cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Artigo 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens. Inciso 2. A prevenção de litígios futuros. Inciso 3. A máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Artigo 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro superstite ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partindo-se-lhe o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Artigo 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Artigo 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem. Inciso 1. Dívidas atendidas. Inciso 2. Meação do cônjuge. Inciso 3. Meação disponível. Inciso 4. Quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. Artigo 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 dias e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Artigo 653. A partilha constará, inciso 1, de auto de orçamento, que mencionará, alínea A, os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro superstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. Alínea B, o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações. Alínea C, o valor de cada quinhão. Inciso 2. De folha de pagamento para cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento em relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinadas pelo juiz e pelo escrivão. Artigo 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a fazenda pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Artigo 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem em um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças. Inciso 1. Termo de inventariante e título de herdeiros. Inciso 2. A avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro. Inciso 3. Pagamento do quinhão hereditário. Inciso 4. Quitação dos impostos. Inciso 5. Sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Artigo 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. Artigo 657. A partilha amigável, lavrada em instrumento público,
reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 ano, contado esse prazo. Inciso 1. No caso de coação, do dia em que ela cessou. Inciso 2. No caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato. Inciso 3. Quanto ao incapaz, do dia em que cessar a sua incapacidade. Artigo 658. É rescindível a partilha julgada por sentença. Inciso 1. Nos casos mencionados no artigo 657. Inciso 2. Ser feita com preterição de formalidades legais. Inciso 3. Se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não o seja. Seção 9 do arrolamento. Artigo 659. A partilha amigável, celebrada entre as partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância nos artigos 660 a 663. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo aplique-se também ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 662. Artigo 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros, inciso 1, requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem. Inciso 2, declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630. Inciso 3, atribuirão valor aos bens do espólio para fins de partilha. Artigo 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Artigo 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 1º. A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo o valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. Parágrafo 2º. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Artigo 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo o seu credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. Artigo 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar com suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. Parágrafo 1º. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias. Parágrafo 2º. Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Parágrafo 3º. Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes ou por seus advogados. Parágrafo 4º. Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do artigo 672, relativamente ao lançamento,
ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 5º. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Artigo 665. O inventário processar-se-á também na forma do artigo 664, ainda que haja interessado o incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Artigo 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858, de 24 de novembro de 1980. Artigo 667. Aplicam-se subsidiariamente a esta seção as disposições das seções 7 e 8 deste capítulo. Galera, é isso aí. Esse foi o 26º episódio da Lei 13.105, que trata do Código de Processo Civil. Se você curte esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima, galera. Tchau!